Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje é sábado, dia 8 de novembro e, sinceramente, esse vídeo não vai ser nada agradável. Eu não ia falar sobre esse tema, quem me conhece sabe, eu não gosto de comentar tretas, brigas e coisas que mais atrapalham do que ajudam, mas tem uma coisa que precisa prevalecer sempre no final, e é a verdade. A verdade sempre deve prevalecer, até prevaleceu de certo modo, mas tem muita gente por aí acreditando em mentiras que, lamentavelmente, foram espalhadas sobre esse tema, sobre essa treta, digamos assim, tá? Para quem não está situado, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, transferiu ou vai ainda transferir o seu título, seu domicílio eleitoral lá para Santa Catarina, onde no ano que vem, uma eleição crucial para a democracia no Brasil, ele pretende se candidatar ao Senado da República, não é? Isso aí não é segredo, a gente já sabia. Pois bem, isso não agradou muitas pessoas. Isso despertou aí uma onda de ataques, tem gente dizendo que há um racha, porque estão dividindo a direita, que não sei o quê, enfim. Muita gente que esperava estar no lugar do Carlos, né, e esperavam certas pessoas no lugar do Carlos, não gostaram e começaram a fazer ataques e começaram a espalhar mentiras e narrativas, tá? Inclusive sobre o Flávio Bolsonaro, inclusive sobre o próprio Bolsonaro. Eu não quero citar nomes aqui porque, enfim, eu acho que erros todo mundo comete, e amanhã depois a pessoa pode voltar atrás, reconhecer o seu erro, pedir desculpa e tudo mais. Mas alguns pontos precisam ser esclarecidos, tá? A gente precisa entender o seguinte. A corrida para o Senado ano que vem é o que vai definir o destino do Brasil. É o que vai decidir, é o que vai definir se o Brasil vai permanecer sendo uma ditadura ou não. É o que vai definir se o Brasil vai se consolidar como uma ditadura de fato ou não, como é a Venezuela. Isso aí é ponto passivo, todo mundo concorda até aqui, não é? Então, se é este o caso, a gente precisa agir com prudência, a gente precisa agir com estratégia, a gente precisa agir com articulação política. O Centrão tem uma parte do eleitorado, porque eles têm muita verba, eles torram isso na campanha e, infelizmente, isso traz voto. O que a gente precisa fazer? O ano que vem são 2 cadeiras por estado, são 2 cadeiras. A gente vai votar 2 vezes para senador. Então a gente tem capacidade de eleger 2 nomes aí na maioria dos estados do Brasil, tirando o pessoal do Nordeste, né? Os estados do Nordeste, lá a coisa é complicada. Mas se a gente tem capacidade para eleger 2 em vários estados, por que então a gente vai ficar brigando entre si? Por que então a gente vai permitir que, por exemplo, em Santa Catarina, o estado mais conservador do Brasil, tenha 5 nomes para o Senado? Aí a gente divide voto entre esses 5, nenhum fica ali com uma expressão muito boa, talvez nem seja eleito, e aí a esquerda tem um espaço que vai estar unida, vai ter ali 2 candidatos, né, 3 no máximo, e eles correm o risco de eleger os seus 2 candidatos. A gente não pode correr esse risco. Bolsonaro sempre soube disso e articulou ainda no seu mandato como presidente o futuro para 2026. Então ele fez um acordo com os governadores que são aliados, que são de direita, ou pelo menos que são aliados, que naquele estado as 2 vagas, uma seria a indicação do presidente Bolsonaro e a outra seria a indicação do governador, tá? E Santa Catarina foi um desses. E eu já falei aqui em São Paulo, né? Então, o Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública, ele é candidato ao Senado pela indicação do Tarcísio. O Derrite é cota do Tarcísio. Bolsonaro vai indicar o nome dele aqui em São Paulo. Provavelmente vai ser o Eduardo Bolsonaro. Se bem que as coisas podem mudar, né? O Eduardo pode sair para a presidência, enfim. A questão não é São Paulo aqui. Vamos falar sobre a situação em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o acordo foi: Jorginho Melo daria o seu nome, até então era a Carol Detoni, pessoa que eu gosto, parlamentar exemplar, faz um bom trabalho, e o outro seria do presidente Bolsonaro, que seria o Carlos. Ponto. No decorrer do tempo, o Jorginho Melo parece que ele queria mudar ali de ideia, porque, enfim, aliança política, né, articulação e tudo mais, o partido ali, o conglomerado, né, dos partidos que compõem ali a base governista em Santa Catarina, decidiu mudar o nome. Não queremos a Carol Detoni, vamos mudar então esse nome, que eu não quero nem citar aqui, porque ainda não está confirmado, mas enfim. Certas pessoas ficaram incomodadas com a ida do Carlos para lá e acharam que a troca da Carol Detoni foi por conta da chegada do Carlos.
o que não foi o caso. Porque o Carlos é cota do Bolsonaro. O Jorginho Melo tem a cota dele. Então, houve essa mudança por parte do Jorginho Melo. Mas parece que algumas pessoas não querem enxergar o óbvio. Elas fazem esforço para não entender. Ou, enfim, eu acho que todo mundo entendeu aqui o que eu falei. Olha, houve um acordo e o acordo foi esse. Todo mundo entende isso. Pois é. Então por que tem gente da direita atacando o Carlos e dizendo o contrário? Vocês estão percebendo? Por que no vídeo de ontem eu disse que tem gente que está abandonando o Bolsonaro e que torce para que ele apodreça no fundo de uma cela e morra lá? Porque tem gente que está só esperando a oportunidade para assumir o protagonismo. Sabe? Tem pelo menos um nome aí que a direita precisa conhecer. E o nome dele é Pablo Marçal, que a justiça acabou de reabilitar para as urnas do ano que vem. O cidadão que na campanha do ano passado... eu perdi muito seguidor porque quis alertar, porque falei que não compactuava, não concordava e não confiava nele. Tem muita gente em torno desse cidadão, tem muita gente que apoiou esse cidadão em 2024 aqui para São Paulo, que agora está aí fazendo ataques ao Carlos e ao presidente Bolsonaro, dizendo que é culpa dele por ter sido preso. Não há perseguição no Brasil, né? É surreal o que está acontecendo, então a gente precisa prestar atenção. Tá? O ano que vem tá aí, muita gente aí vai estar de volta à cena do crime, entendedores entenderão, e a gente precisa ficar vigilante, tá? Agora, para quem não entendeu, para quem ainda precisa de algumas explicações, né? Talvez eu possa ter sido aqui um pouco não muito detalhado, tem um vídeo aqui do próprio senador Flávio Bolsonaro falando mais a respeito, vou colocar para vocês, olha só. Eu vou falar do que está acontecendo em Santa Catarina. Acelerar um pouquinho aqui. Então esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu peço, assista até o final porque é muito importante. O Jair Bolsonaro é paulista, fez a sua trajetória política pelo Rio de Janeiro e foi o melhor presidente da história do Brasil. Tarcísio, carioca, foi escalado por Bolsonaro para ser o nosso candidato a governador em São Paulo. Se elegeu e faz um trabalho excepcional. Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro, escolhido pelo próprio presidente Bolsonaro, sangue do seu sangue, assim como eu sou, para ser pré-candidato em uma das 2 vagas para o Senado em Santa Catarina. Você sabe por que o Bolsonaro já emprestou a sua imagem e a sua credibilidade para eleger milhares de pessoas em todo o Brasil? Primeiro, porque ele praticamente sozinho, apanhando de tudo quanto é lado, enfrentando gente poderosa, resistindo a ataques 24 horas por dia, de segunda a segunda, sobrevivendo a uma facada, conquistou uma liderança que ninguém tem igual no Brasil. Como cristão, eu imputo isso a um milagre de Deus. Eu tenho uma convicção que meu pai é um escolhido de Deus, porque nenhum ser humano ia resistir a tudo que ele passou, que ele continua passando, se não tivesse a mão de Deus pilotando cada passo dele para atingir um objetivo maior. E segundo, porque ele tem a consciência de que a gente está numa guerra contra o que há de mais perigoso para o nosso futuro, o projeto de poder da esquerda, que em qualquer lugar do mundo onde ele foi aplicado, o resultado foi corrupção, miséria, aumento da violência, fim da liberdade de opinião e de imprensa e ditadura. Você sabe o que significa a palavra campanha? Campanha significa conjunto de operações militares realizadas em campo aberto, ou seja, fora das fortalezas e cidades. Você que faz campanha eleitoral, entende por que essa palavra é usada também no ambiente político? Então, na política, assim como numa guerra, o Bolsonaro construiu um exército da direita, que hoje está em todas as cidades brasileiras, lutando pelas bandeiras que nós acreditamos, que são os pilares da nossa sociedade: Deus, pátria, família e liberdade. Se a gente faz parte de um mesmo exército, que está lutando contra um outro exército, e não segue o que o comandante decide, a gente está fadado à derrota. Não tem problema você ter uma opinião diferente, mas a partir do momento em que o comandante, com a história e a legitimidade de Bolsonaro, tomou uma decisão, não é inteligente ficar questionando, porque o único que vai ganhar com isso é o nosso inimigo. A Bíblia fala em Provérbios 13:3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Ou seja, falar sem pensar vai trazer problemas. Depois que o tiro sai, não tem mais volta. É igual a palavra, depois que sai da sua boca. A deputada Ana Campanholo é sim uma menina brilhante, inteligente, preparada. Tem uma das profissões mais nobres que existe, que é a de professora. Você, Ana, igual a mim, é uma guerreira do nosso exército. Mas a partir do momento que o nosso líder toma uma decisão, se a gente questiona, acontecem 2 coisas. Uma, isso enfraquece o nosso líder. E 2, isso beneficia quem? O nosso inimigo. Se você acha que o Bolsonaro não merece escolher um pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, no caso, o próprio filho dele, tudo bem. É a sua opinião, que eu discordo completamente. Ainda mais diante de tudo que meu pai está passando. Não só ele merece, como o Carlos também merece a confiança dos catarinenses. Porque ele foi e continua sendo um soldado leal e estratégico no nosso exército, que pode ajudar muito nas próximas batalhas que ainda virão e que não vão ser poucas. Eu continuo admirando e seguindo a Ana Campanholo nas redes sociais, porque eu gosto do trabalho dela. E na vida, eu aprendi a não julgar as pessoas por causa de um gesto isolado. Eu gosto de olhar o filme, não só a foto de um momento. Eu gosto de olhar para a floresta, não só para uma árvore.
Eu não vou encerrar esse vídeo pedindo pro Carlos e a Ana se abraçarem, dizerem que tá tudo bem e a bola pra frente. Eu gostaria muito que isso acontecesse, até porque os nossos inimigos iam odiar. Mas eu encerro pedindo uma reflexão sobre tudo que eu disse aqui, porque isso pode acontecer em outros lugares e com certeza não vai ser a última vez. A gente tem que ter a consciência que a gente está lutando por algo muito maior do que a nossa simples opinião. A gente está lutando para resgatar o nosso Brasil, que está condenado à pena de morte se continuar nas mãos da esquerda. Entenderam? Um abraço para você, fique com Deus. E se você concorda comigo, poste esse vídeo nas suas redes sociais, passe ele para frente e vamos nos unir de verdade. É isso. Fiz questão de colocar o vídeo na íntegra do senador Flávio, porque pessoas aí, maldosamente, né, editaram o vídeo e colocaram só a parte onde o senador ele elogia a Ana Campagnolo e tudo mais, que particularmente eu gosto dela, tá? Ela é uma menina brilhante, inteligentíssima, uma excelente parlamentar lá em Santa Catarina. Cara, eu lamento aí pelo que aconteceu, tá? Lamento e espero que ela reflita, volte atrás, peça desculpas e entenda que a hora dela ou de quem ela apoia vai chegar e não é agora. É simples, né? Então, enfim, como o senador falou, era uma guerra, né? Se os soldados eles não obedecem às ordens do comandante, ferrou, a guerra já está perdida. E a gente está em guerra, né? Então, sem mais. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.